Vamos para uma semana importante, essa semana que nós vamos falar, como a gente combinou, sobre construções gráficas, tá? Hoje a aula vai ser só sobre construção de gráficos de funções, utilizando os conceitos de derivadas que a gente estudou até agora, tá? E na aula que vem a gente vai falar sobre problemas de otimização, que é um tópico muito importante também, que é uma parte, digamos assim, mais aplicada desses conceitos de derivada. A gente vai trabalhar os conceitos principalmente sobre de máximos e mínimos de funções, para a gente otimizar funções que modelam determinados problemas e assim achar pontos ótimos desses problemas, das funções que modelam esses problemas, tá? Então, esse tipo de problema a gente chama de problema de otimização, que a gente vai discutir quarta-feira que vem. As notas, né, da prova 7. As notas da prova 7. Prova 7? A prova 7, né? Elas melhoraram um pouco, né? Melhoraram um pouquinho. Não, me refiro às provas as notas da prova 6, né? Da 7 ainda não foi entregue, né? Da prova 6 em relação à prova 5 melhoraram um pouquinho. Só que não está no ideal ainda, né? Eu espero que essa prova agora, que vai ser a prova 8, vocês arrebentem, porque vai ser uma prova... Se vocês prestarem bastante atenção na aula de hoje e nas aulas anteriores, não tem como dar errado, galera. Não tem como dar errado. Tem tudo para dar certo na prova de construção de gráficos, tá? Então, é só pegar o roteirozinho ali que a gente vai discutir hoje e trabalhar em cima, resolver exercícios. Você tem aí a semana todinha para resolver exercícios de construção de gráfico. Assíntotas verticais, horizontais, domínio, paridade, concavidade, intervalo de crescimento e decrescimento e esboço de gráfico. Não tem como errar, tá? E a prova de sexta-feira? Foi boa a prova de sexta? Gostaram da prova de sexta? Tava muito boa a prova, como eu prometi, né? Tava muito boa. Espero que as notas vão lá para cima. É o que a gente espera, tá? E, tirando uma nota boa nessa prova 7, na prova que vem, na prova 8, também tira uma nota boa aí para compensar as outras duas anteriores, que não foram tão boas assim, né? Para ver se a gente dá uma alavancada nessas notas da segunda avaliação. Sobre revisão de notas, solicitação de revisão de notas, tá? Quando você tem... Eu já conversei sobre isso e sempre vocês recebem um e-mail sobre isso também. Quando vocês tiverem algum questionamento em relação às correções das provas, vocês têm que, no momento que vocês recebem a prova, vocês têm que olhar logo a prova e ver se vocês concordam ou não com aquela correção. Se você não concordar, você deixa a prova lá, tira a foto da prova e manda por e-mail a solicitação. É assim que deve ser feito a solicitação de revisão de notas, tá bom? Se você tirar a prova lá da sala e levar para sua casa, você já não tem mais direito à revisão de nota, tá bom? Então, se alguém tiver deixado a prova lá, mas ainda não tiver mandado a solicitação por e-mail, vão lá, tirem foto da questão que vocês querem que seja revisada e mandem por e-mail, que a gente responde tudo por e-mail, tá bom? Para ficar registrado, bonitinho, para a gente não ter problema no futuro. Alguma dúvida? Tudo bem, né? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, vamos falar sobre construção de gráficos, que é a nossa aula de hoje. A nossa aula 20. Hoje, 29 de maio. Tá? E aqui a gente gosta de começar com uma espécie de roteiro. Você não precisa seguir esse roteiro ao pé da letra, tá? Mas é um roteiro interessante para você se adaptar a construir gráficos de funções usando as ferramentas que a gente estudou até agora, tá bom? Então ele tem aí 7 passos que a gente costuma destacar, tá? Mas na hora da tua prova, como eu já falei para vocês, vai ter uma questãozinha lá para vocês construírem o gráfico da função. Na hora da tua prova,
vai ter os itens, né? Então, no item A, por exemplo, eu vou pedir, sei lá, o domínio e a interseção. Então, você faz o que está pedindo aquele item. No item B, está pedindo, sei lá, o crescimento e decrescimento. Máximo e mínimo, concavidade, ponto de inflexão. Aí tu faz o que está pedindo, tá? Mas aqui na aula de hoje a gente vai destacar esse roteiro. O primeiro ponto que a gente sempre deve verificar em uma função, quando a gente começa a trabalhar com ela, é o domínio dela, tá? Então a gente vai olhar sempre logo para o domínio da função. O segundo ponto é a simetria. O que é a simetria, professor? É ver se a função é par ou ímpar. Vocês lembram quando que uma função é par e quando que uma função é ímpar? Uma função é par quando a f de menos x é igual a f de x. E a função é ímpar quando a f de menos x é igual a menos a f de x. Por que isso é importante, professor? Porque se a função for par, por exemplo, se você constatar que a função é par, ao construir o lado direito, ou seja, para valores de 0 para a direita, o gráfico da tua função, o lado esquerdo vai ser o reflexo em relação ao eixo y. Então, quando você tem uma função par, basta desenhar ou esboçar o gráfico da parte da direita da função e a parte da esquerda você reflete, simplesmente. E se a função for ímpar, se você tiver o lado direito, você reflete em relação à origem. Uma função x ao cubo, por exemplo, você reflete em relação à origem. Se você tiver um ramo da cúbica x ao cubo, você tem o restante dela, porque é só refletir em relação à origem, tá? Só que muitas vezes a função não é nem par nem ímpar, como a gente vai ver já alguns exemplos, tá? Intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, nós já trabalhamos bastante isso, né? Intervalo de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, a gente verifica isso através do quê? Primeira derivada da função. Você calcula a primeira derivada da função, acha os pontos críticos e estuda o sinal da função. E assim você encontra os intervalos onde ela é crescente, decrescente, os pontos de máximo e os pontos de mínimos locais. Tá? Quarto passo, concavidade e possíveis pontos de inflexão. A gente verifica isso através do quê? A segunda derivada da função. Você calcula a segunda derivada e estuda o sinal dela. E aí, dependendo do sinal dela, os intervalos onde a segunda derivada for positiva, significa que a função original ela é côncava para cima. Onde a segunda derivada for negativa, a função original é côncava para baixo. Tá bom? E onde houver mudança de concavidade na função, nesses pontos estarão o que a gente chama de pontos de inflexão da função. Tá bom? Quinto passo, as assíntotas. Lembra como a gente determina as assíntotas de uma função? Assíntota horizontal, assíntota vertical? As horizontais, você determina as possíveis assíntotas horizontais estudando o limite da função quando x tende a mais ou a menos infinito. Então a gente vai precisar fazer esse estudo aí. Daqui a pouco, eu estou só falando aqui, mas daqui a pouco a gente vai praticar. Então você tem que calcular os limites da função quando x vai para mais ou para menos infinito, assim você consegue determinar as possíveis assíntotas verticais. E as horizontais? As horizontais, em geral, as assíntotas horizontais se dão nos pontos onde a função não está definida. Os pontos que não pertencem ao domínio dela. Aí você estuda o limite da função quando x tende a esse ponto em questão, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aí, se houver uma explosão para cima ou para baixo da função, então nesse ponto há uma assíntota vertical. Tá bom? Sexto passo, raízes e interseção com o eixo. Ou seja, interseção do gráfico com os eixos coordenados, os eixos x e y. É importante também a gente determinar isso. E o ponto 7 é esboçar o gráfico. Você pega todas as informações que você obteve nesses 6 passos anteriores e condensa essas informações todas em um só gráfico e faz o esboço do gráfico dessa função. Tá bom? Então, esses são os passos, tá? A gente vai tentar seguir eles, mas é como eu falei, é uma coisa meio que flexível, tá? Dependendo de como você vai resolver a questão. Mas na aula de hoje a gente vai tentar usar esse roteiro, tá bom? E uma observação, sempre que nós determinarmos os extremos relativos e os pontos de inflexão, que é os pontos de concavidade,
é necessário que a gente calcule o valor da função desses pontos. Vamos supor que você pegou uma função e você viu que no ponto x igual a 3, o ponto x igual a 3 é um ponto de máximo ou de mínimo local da função. Então, você tem que calcular o valor da função desse ponto. Por quê? Porque você precisa do par ordenado para colocar no plano cartesiano para traçar o gráfico dela. Então, você precisa do valor x e do correspondente y dele para colocar lá no plano cartesiano. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Então, vamos começar por essa primeira função. A função x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Vamos ver essa função aí, vamos ver se a gente consegue esboçar o gráfico dela. Obviamente, pessoal, eu não vou te dar, para você esboçar, o gráfico de uma função que você já sabe. Por exemplo, eu não vou te dar uma função quadrática para te esboçar o gráfico. Tu já sabe esboçar o gráfico de função quadrática desde o teu ensino médio. Eu não vou te dar uma exponencial, uma logarítmica simples. Não vou te dar uma trigonométrica simples. Tem que te dar uma funçãozinha mais elaborada. No mínimo, uma polinomial de grau 3, aí, que é um negocinho mais bonitinho para você ter que construir, né? No mínimo. Tá bom? Então, não espere uma função quadrática lá. O professor vai colocar uma função quadrática para eu esboçar o gráfico na prova. Não espere isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a função é f de x igual a x3. Qual é? Bota lá, por favor. Menos x ao quadrado, menos x mais 1. Tá? Então, essa daqui é a função. Então, vamos lá. Primeiro passo é o que mesmo? Domínio da função. Tudo bem? Essa função é uma função polinomial. Então, o domínio dela é o quê? Todos os reais. Pronto, já tem meio ponto na prova. Tá? Segundo passo. Simetria da função. Muito bem. Para a simetria, a gente vai verificar se a função é par ou ímpar. Aí vamos relembrar. Quando a função é par, a f de menos x é igual a f de x. E quando a função é ímpar, a f de menos x é igual a menos a f de x. Tá? Essas são as definições de funções par e ímpar. Tá? Então, o que a gente faz para saber se essa função é par ou ímpar? Eu vou calcular a f de menos x. Vamos ver como é que fica a f de menos x. Substitui, onde tem x, eu vou colocar menos x. Daqui vai ficar menos x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ser menos x ao cubo é menos x ao cubo. Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado. Menos, com menos, mais. Então, aqui fica mais x e aqui mais 1. Então, a f de menos x é isso. Aí, agora, olha para isso e me diz, essa f de menos x, ela é igual a f de x? Essa função é igual a essa? Não. Olha de novo para ela e me diz, a f de menos x é igual a menos a f de x? É igual a essa função negativa? Não, porque se fosse menos, a menos f de x ia ficar menos x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x menos 1. É a mesma coisa? Não. Então, o que a gente conclui? F não é par e nem ímpar. Ela não é par e ela também não é ímpar. Alguma dúvida até aí? Beleza. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Crescimento e decrescimento. Muito bem. Para isso, nós precisamos calcular a primeira derivada da função. Quem é a derivada de x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1?
Muito bem. 3x ao quadrado menos 2x menos 1. O que a gente faz agora? Pontos de inflexão já. Pontos críticos, tá? Então vamos calcular os pontos críticos. Como essa derivada é uma função polinomial, os possíveis pontos críticos se darão onde ela se anula. Certo? Então isso aqui eu vou ter que 3x ao quadrado menos 2x menos 1 tem que ser igual a 0. Eu sei calcular as raízes desse polinômio? Diga sei. Sei. Como é que você calcula? Usa delta, né? Usa o discriminante. Discriminante. Coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente líder vezes o coeficiente do termo independente. Tá? Então, discriminante vai ser 4 mais 12, que dá 16. Tá? Então, usa a formulazinha para extrair as raízes. É menos o coeficiente b, que é menos 2, mais ou menos a raiz do discriminante, raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes o coeficiente líder, que é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Certo? Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos 4 sobre 6. E, portanto, a primeira raiz será 2 mais 4, 6. 6 por 6, 1. E a segunda raiz, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 sobre 6, simplificando, fica menos 1 sobre 3. Menos 1/3. Alguma dúvida até aí, gente? Tudo bem até aí? Só calculei as raízes dessa equação do segundo grau. Tá bom? Então, esses dois são os pontos críticos. Tá? Esses dois são os pontos críticos. Agora, o que a gente faz para saber os intervalos de crescimento e decrescimento? Estuda o sinal da derivada da função. Tá? Vamos lá, vamos olhar para a derivada da função. Bom, nós já vimos que as raízes são 1 e menos 1/3. Menos 1/3 está por aqui assim, menos 1/3. E 1 está por aqui assim. Tá? A derivada é essa. Isso aqui é um polinômio de grau 2. Certo? Com cavidade dele para cima ou para baixo? Para cima. Então, o gráfico faz isso aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a parte positiva, essa aqui é a parte negativa, abaixo do eixo, e aqui a parte positiva também. Como que isso se reflete na nossa função original? Menos 1/3 e aqui 1. Então, aqui a função é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente novamente. Tudo bem? Aí, tu não vais deixar só isso lá na tua prova. Tu vai colocar, vai escrever lá, f é crescente em, onde ela é crescente? Menos infinito a menos 1/3, união 1 a mais infinito. Ela é crescente nesse intervalo e ela é decrescente em menos 1/3 até 1. Confere? Além disso, nós temos que o ponto x igual a menos 1/3, ele é o quê? Máximo local. Máximo local. E x igual a 1, ele é mínimo local. Gente, tudo isso vocês têm que escrever. Tudo bem? Tem que escrever isso aqui justificando. E além disso, lembra que eu falei na observação? Você precisa encontrar os valores das funções, da função nos pontos extremos, para você poder colocar lá no plano cartesiano. Então, eu tenho que calcular quanto que é a f de menos 1/3 e a f de 1.
Tá? A f de menos 1/3 vai ser... Aí eu venho bem aqui na função original e substituo menos 1/3. Tá? Vai ficar menos 1/3 ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3, mais 1. Então, isso aqui vai dar menos 1/27, menos 1/3 ao quadrado é 1/9, mais 1/3, mais 1. Tirando o mínimo, dá 27. Tá? Então, 27 por 27 aqui fica menos 1. 27 por 9, 3, então aqui fica menos 3. 27 por 3, 9, então aqui fica 9. 27 vezes 1 dá 27. Tá? Então, isso aqui vai dar menos 4. Menos 4 mais 9 dá 5. Tá? 27 mais 5 dá 32 por 27. Então, a imagem do ponto menos 1/3 pela função f é 32 por 27. Belezinha? E precisamos também calcular a f de 1, que é o ponto de mínimo local. F de 1 vai ficar 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Então, aqui vai dar 0, olha, vai cancelar tudo, ó, que dá 0. E isso é legal. Por quê? Porque eu acabei de descobrir uma das raízes da função, que eu vou precisar mais à frente. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguém não entendeu até aqui alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Quarto passo. Quarto passo, eu pego a primeira derivada e derivo ela novamente para obter a segunda derivada e verificar os intervalos de concavidade e os possíveis pontos de inflexão. Tá bom? Então vamos lá. Quem é a f duas linhas? Segunda derivada da função. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 2x, menos 2. Beleza? Os possíveis pontos de inflexão devem se dar onde a segunda derivada se anula. Então, aqui vai ficar 6x menos 2 igual a 0. Então, 6x é igual a 2. Portanto, x é igual a 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Alguma dúvida? Portanto, vamos agora estudar o sinal da segunda derivada. A segunda derivada, a raiz dela é 1/3. E ela é uma função polinomial do primeiro grau. Então, o gráfico dela é assim, ó. É uma reta aqui assim, ó. Então, essa aqui é a parte positiva dela e essa aqui é a parte negativa dela. O que isso significa para a minha função f? Significa que aqui a concavidade dela é para baixo e aqui é para cima. Portanto, eu tenho que escrever f possui concavidade para baixo em qual intervalo? Menos infinito a 1/3. E possui concavidade para cima de 1/3 a mais infinito. Tá bom? 1/3 a mais infinito. Portanto, o ponto x igual a 1/3 é o quê? É ponto de inflexão. É ponto de inflexão. Não esquece de calcular a imagem da função no 1/3, porque eu vou precisar colocar lá no plano cartesiano, tá bom? A f de 1/3 vai ser quanto? Vai ser 1/3 ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3 mais 1/3. Isso aqui vai dar 1 por 27, menos 1/9, menos 1/3,
Ah, aqui é mais um, desculpa. Aqui é mais um. Lá é menos x mais 1. Então, menos 1/3 mais 1. Mais 1. Tirando o mínimo é 27. O MMC aqui é 27. Aqui dá 1. 27 por 9, 3. Aqui dá menos 3. 27 por 3 é 9. Aqui fica menos 9. E 27 vezes 1, 27. Então, isso aqui vai dar 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 menos 9 dá menos 11. Menos 11 mais 27 dá 16. Então, aqui é 16 por 27. Então, essa é a imagem do 1/3. Alguma dúvida até aí? Quinto passo. Assíntotas. Quinto passo, assíntotas. Então, vamos lá. Aí, olha só. O domínio da função, vamos olhar primeiro para as assíntotas verticais. Eu falei para vocês que as assíntotas verticais se dão nos pontos onde a função não está definida. Essa função está definida em qual conjunto? Todos os reais. Então, ela vai ter assíntota vertical? Não vai ter assíntota vertical. Tu vai deixar de escrever isso na prova? Diga não. Não. Senão, tu vai perder ponto. Tá bom? Como, quinto passo. Como o domínio da função f são todos os reais, então f não possui assíntotas verticais. Pronto. Tá bom? E as horizontais? Para a gente verificar as horizontais, eu tenho que calcular o limite da função quando x tende a mais ou a menos infinito. Tudo bem? Então, vamos lá. Limite quando x tende a mais infinito da função. A função é x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Como é que a gente calcula esse limite? Tu não pode, entre aspas, substituir o menos infinito no lugar do x. Porque senão você vai ter um troço assim, mais infinito, menos infinito mais 1. Mais infinito, menos infinito é indeterminação. Você não sabe para onde isso vai. Mas eu falei como é que a gente resolve limites como esse. Põe o troço do x ao cubo aqui em evidência, galera, não é assim? Aí fica aqui, ó, 1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Porque quando eu multiplico esse vezes esse, eu volto para cá, esse vezes esse, eu volto para cá, esse vezes esse para cá e esse vezes esse para cá. Agora eu faço a análise. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x vai para onde? Vai para 0. Aqui eu tenho um número fixo e esse denominador está crescendo cada vez mais. Então, o resultado do quociente, da fração, está indo para 0. Então, isso aqui vai para 0, isso aqui também vai para 0, isso aqui também vai para 0. Belezinha? Então, esse parêntese vai para 1, que é uma constante, e quando x vai para mais infinito, x ao cubo vai para mais infinito. Então, para onde vai a função? Vai para mais infinito. Tá? Então, isso aqui vai para mais infinito. Isso quando o x tende a mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, eu vou fazer a mesma continha, menos infinito, só que quando o x tende a menos infinito, x ao cubo vai para onde? Menos infinito. Então, aqui vai para menos infinito. Então, quando o x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. Então, ela cresce. Quando o x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito. Ela decresce. Alguma dúvida até aí? Resposta. Essa função tem assíntota horizontal? Não. Se ela tivesse assíntota horizontal, o gráfico dela tinha que fazer algo assim, ó. Ele, sei lá, eu não sei como é o comportamento dele, mas em algum momento ele tinha que se aproximar de uma reta. Certo? Aí essa reta
Vamos supor que aqui seja o número C. Então, a reta y igual a C seria uma assíntota horizontal. Mas não é o caso. Para ter a assíntota horizontal, o resultado desse limite tem que resultar em um número real. Tem que dar um número real. Tudo bem? Aí a reta y igual a esse número real vai ser uma assíntota horizontal. Então, o que a gente escreve? Logo, F não possui assíntotas horizontais. Próximo passo é o quê? Olha só, passo 6. Raízes e interseção com o eixo Y. Ou seja, eu quero as interseções do gráfico da função com os eixos x e y. Porque calcular a raiz se dá, ou as raízes se dão nos pontos onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Então, eu quero encontrar a interseção do gráfico com o eixo das abscissas e quero encontrar a interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, tá bom? Então, é isso que a gente quer. Se na prova vier dizendo, determine as interseções do gráfico com os eixos. Então, eu quero que você encontre as raízes e a interseção com o eixo y, tá bom? Então, o sexto passo é esse. Vou ter que apagar. Eu queria deixar tudo num quadro só, mas não vai dar, né? Gravaram já isso aqui? Já? Tá. Vou apagar só esse lado aqui. Então, olha lá. Então, vamos lá. Sexto passo. Raízes e interseção com o eixo Y. A interseção com o eixo Y é mais fácil. Por quê? Como é que eu determino a interseção do gráfico com o eixo Y? Não, isso é as raízes. Igualar a função a zero é quando você quer encontrar as raízes. Você calcula o que para determinar a interseção do gráfico com o eixo y? X igual a zero. Você substitui x igual a zero na função. Muito bem. Tá bom? Então, você calcula a f de zero. Quem é... eu apaguei a função, né? Deixa eu colocar a função aqui. X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, você vai calcular a f de zero. Bom, a f de zero está na cara, né? É 0 ao cubo menos 0 ao quadrado menos 0 mais 1 vai dar 1. Então, o par ordenado que eu vou colocar no plano cartesiano vai ser o ponto 0 e 1. Ok? Ok ou não ok? Ok, né? Tá. E as raízes? Agora, as raízes eu tenho que fazer f de x igual a 0. Eu tenho que encontrar os valores de x que anulam a função. Ou seja, eu tenho que encontrar isso aqui, ó, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Professor, agora lascou. Eu mal sei determinar as raízes de uma função polinomial de segundo grau. O senhor quer que eu encontre as raízes de um polinômio de grau 3? De uma cúbica? Mas, se você olhar para a resolução que nós fizemos, nós já determinamos uma das raízes. Qual foi? 0 não. 0 dá 1, gente, aqui. O 0 não é raiz. 1, cadê? Está aqui, ó. A f de 1 dá 0. Quando eu substituo x igual a 1 na função, a função zera. Significa que esse camarada aqui é uma raiz da função. Então, a gente já sabe que x igual a 1 é raiz. E para determinar as outras raízes? Substituir? Não. Se você substituir o 1 lá, você vai só constatar que vai dar 0. Como que a gente faz para determinar a outra raiz? Muito bem. Posso fazer uma divisão de polinômio. Eu posso pegar x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 e dividir por x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Faço uma divisãozinha de polinômio. Tudo bem? Alguma dúvida? Se você quiser usar Brillouin-Ruffini também, você pode usar, não tem problema. Já ouviram falar de Brillouin-Ruffini?
Não faz mal. Então, use isso aqui mesmo, tá? Então, quem eu tenho que colocar aqui para eliminar o x ao cubo? Eu tenho que colocar um termo aqui que vai multiplicar esse termo para eu tentar eliminar logo o x ao cubo. Quem é? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Subtrair um pelo outro, esse cancela com esse e esse cancela com esse. Aqui já zerou. Então, eu tenho que baixar o menos x mais 1. Quem eu coloco aqui agora para eliminar o menos x? Menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Subtraindo, esse cancela com esse cancela com esse, zerou. O que isso significa para a gente? Que menos x ao cubo, menos x quadrado, menos x mais 1 é esse vezes esse. Tá bom? Então, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 é igual a x menos 1, que a gente já determinou que era uma raiz, vezes x ao quadrado menos 1. E eu quero igualar isso aqui a zero para encontrar as outras raízes. Essa daqui eu já sei. Já sei que x igual a 1 é uma raiz. Então, só falta igualar esse a zero. Tá? Então, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Eu vou ter que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. E, portanto, x é igual a mais ou menos 1. Então, as raízes desse polinômio de grau 3 são mais ou menos 1. Na verdade, ele tem uma raiz de multiplicidade 2, né? O 1 é raiz dupla desse polinômio, tá bom? Mas isso não tem problema. Então, nós já fizemos os 6 passos, agora é só condensar tudo isso no plano cartesiano e traçar o gráfico da função. Alguma dúvida, gente, até aí? Sim ou não? Não? Beleza. E agora a gente traça o gráfico da função. Vamos lá. Vamos colocar logo aqui as raízes. As raízes são menos 1, vou colocar o menos 1 aqui assim, e 1. Tá? Aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, o gráfico tem que tocar aqui e tem que tocar aqui. Beleza? A interseção com o eixo y é no 0. Então, ele tem que passar no 0 e 1. Então, bem aqui, 0 e 1. Bem aqui, ó. O gráfico tem que tocar aqui, aqui e aqui. Belezinha? Vamos para os máximos e mínimos. X igual a 1 é o mínimo local. Então, o gráfico tem que fazer isso aqui, ó. Mínimo local. Tudo bem? X igual a menos 1/3 é um máximo local. Então, menos 1/3. Menos 1/3 está bem aqui assim, ó. Menos 1/3. A imagem do menos 1/3 nós calculamos. A f de menos 1/3 é 32/27. É um número maior que 1. Então, vamos supor que esteja bem por aqui, assim, ó. 32/27. E menos 1/3. Então, ele faz isso aqui, assim, ó. O gráfico, esse é um ponto de máximo local. Então, o gráfico tem que fazer isso aqui, ó. E mais, ele tem que passar aqui, ó. No 1. Então, parece que aqui ele vai mudar de concavidade, sim ou não? Mas ele vai mudar de concavidade, a gente já encontrou no ponto de inflexão 1/3. Tudo bem? 1/3 é ponto de inflexão, ele muda de concavidade. E antes do 1/3, a concavidade é para baixo. Depois do 1/3, a concavidade é para cima. Então, parece que o nosso desenho está indo no caminho certo, porque aqui a concavidade é para baixo e aqui parece que a concavidade vai ser para cima. 1/3 está bem aqui assim, ó. 1/3. E a imagem do 1/3, a f de 1/3, deu 16/27. É um número menor que 1. Então, vai estar bem por aqui assim, mais ou menos.
16/27. Passa bem por aqui. Então, a concavidade vem... Porque é claro que o meu desenho está meio fora de escala, né? Vamos tentar aqui passar aqui. Subir mais esse ponto 1 aqui para ficar mais bonitinho. Aqui, concavidade para baixo, aqui. Aqui é o ponto 1. E aqui a concavidade muda, se torna para cima. Tá? Ele faz isso aqui, ó. Aí, o gráfico tem que passar aqui, ó. E a concavidade continua para baixo. Tá? Menos 1. E observa que, quando o x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito. Então, quando você vai andando cada vez mais para a esquerda do eixo das abscissas, a função continua indo para baixo. Né? Ela vem embora para cá, para baixo. Tá bom? E quando o x tende a mais infinito, a função tende a mais infinito. Então, quando você vem para cá, a função vai crescendo indefinidamente aqui, assim. Ó. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função. Que é o ponto de inflexão. Pronto. Alguma dúvida? Sim ou não? É difícil? É difícil isso? Não, é só uma questão de prática. Se você praticar essa semana todinha e não dormir, só praticando, estou brincando. Não, se você praticar bastante, até sexta-feira você consegue fazer isso tranquilamente, garanto para vocês. Tá? Belezinha? E essa aqui? E essa daí? É a mesma ideia, o roteiro é o mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro passo, deixa eu pegar o branco. Primeiro passo, domínio da função. Essa função é uma função polinomial, portanto o domínio dela são todos os reais. Tá bom? Segundo passo, simetria. Vamos calcular a f de menos x. Bom, a f de menos x é menos x à quarta menos 2 vezes menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos x à quarta, como o expoente é par, isso aqui vai dar x à quarta. Fica positivo. Menos 2 vezes menos x ao quadrado, novamente, expoente par, isso aqui vai ficar positivo. Isso aqui é igual a f de x? Sim ou não? Sim. Então, a gente acabou de mostrar que a f de menos x é igual a f de x. O que isso significa? Que a função é par. Tá? Então, f é par. E isso é legal, porque depois que eu esboçar o gráfico, eu posso olhar para o gráfico e ver se o lado direito do eixo das abscissas é o reflexo em relação ao eixo y para o lado esquerdo do eixo das abscissas. Se não for, é porque eu errei alguma coisa, porque a função é par. Então, se o gráfico da função fizer isso aqui, ó, por exemplo, sei lá, vamos supor que o gráfico faça isso. Então, o lado esquerdo tem que fazer isso também. Ele tem que ser exatamente o reflexo. Tudo bem? Essa é a ideia de paridade de funções, tá? A função par. Terceiro passo. Crescimento e decrescimento. Então, calcula a derivada da função. Vamos lá. Derivada de x ao cubo, de x à quarta, 4x ao cubo. Derivada de menos 2x ao quadrado,
menos 4x, tá? Aí eu igualo isso aqui a zero para eu calcular os pontos críticos. Tá? Como é que a gente calcula as raízes disso aqui, gente? O que é que a gente faz? Eu posso até colocar 4x em evidência, que fica melhor. Tudo bem? Colocando 4x em evidência, aqui vai ficar x ao quadrado e aqui vai ficar 1, igual a zero. Concorda? Portanto, ou 4x é igual a zero, ou o x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Daqui eu tiro que x é igual a zero, e daqui eu tiro que x é igual a mais ou menos 1. Concorda ou não? Tudo bem? Então, vamos olhar agora para o sinal da primeira derivada. Aqui, as raízes 0, menos 1 e 1. Tudo bem? 0, menos 1 e 1. Aí, olha só. Vamos olhar para cá, ó, que é a primeira derivada. Só que aqui da forma agrupada, aqui, fatorada. 4x é uma polinomial do primeiro grau. É que eu já coloquei tudo aqui, né? Deixa eu melhorar aqui. Eu vou fazer usando uma inequação produto, que fica mais legal. Aqui é 0. 0 é raiz de 4x. Então, 4x é uma função afim, tá? Crescente. Então, essa parte aqui é a parte positiva e essa aqui é a negativa, tá? E esse outro termo é o x² menos 1. x² menos 1, as raízes a gente determinou, são mais e menos 1. Ela é uma quadrática com cavidade para cima. Tá? Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Tudo bem? Aí eu faço a interseção e obtenho o sinal da derivada. Agora sim, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 1. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Então, aqui, a função, aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente. Então, os pontos de mínimo locais, menos 1 e 1. Ponto de máximo local, 0. Tudo bem? Então, vamos lá. F é crescente no intervalo de menos 1 a 0, união de 1 a mais infinito, e F é decrescente de menos infinito a menos 1, união 0 a 1. Correto? Tudo bem? O ponto x igual a 0 é máximo local. Os pontos x igual a menos 1 e x igual a 1 são, esses dois aqui são mínimos locais. Alguma dúvida? Tudo bem? Além disso, o que a gente tem que fazer? Calcular a imagem da função nesses pontos, tá? Então, vamos calcular quem é a f no ponto 0. Bom, a f no ponto 0, substituindo aqui, ó, vai dar 0, né? Porque vai ficar 0 à quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado. Isso aqui dá 0. Então, isso é legal, porque eu acabei de encontrar uma raiz também. O 0 é raiz da função. Então, ela tem que tocar no ponto 0 e 0. Tem que tocar na origem do plano cartesiano. A f de menos 1, ela tem que ser igual a f de 1. Por quê? Porque a função é par.
E além disso, é só eu substituir. Fica 1/4 menos 2 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui dá menos 1. Belezinha? Tá bom? Quarto passo. Segunda derivada da função. Então, vamos calcular f duas linhas de x. Então, eu pego a primeira derivada, que é essa, e derivo ela. Derivada de 4x ao cubo. 12x ao quadrado. Menos. Derivada de 4x é 4. Então, fica menos 4. Tudo bem? Então, eu vou igualar a zero aqui para encontrar os possíveis pontos críticos. Então, fica 12x ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado é igual a, simplificando por 4, aqui fica 1 e aqui fica 3. Então, dá 1/3. Então, o x aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/3. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos analisar o sinal da segunda derivada. As raízes da segunda derivada são menos raiz de 1/3 e mais raiz de 1/3. Tá? Isso é uma parábola com cavidade para cima. Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Ok? O que isso significa? Como que isso se reflete na nossa função original? Menos raiz de 1/3, raiz de 1/3. Significa o quê? Que aqui a concavidade é para cima, aqui é para baixo e aqui é para cima. Tudo bem? Então, F é côncava, tem concavidade para cima em menos infinito a menos raiz de 1/3, união, raiz de 1/3 a mais infinito, tá? E para baixo é de menos raiz de 1/3 até mais raiz de 1/3. Tá? Côncava para cima nesses intervalos e côncava para baixo nesse intervalo. Significa que x igual a mais ou menos raiz de 1/3 são o quê? Pontos de inflexão. Pontos de inflexão. Alguma dúvida? Beleza. Além disso, eu preciso calcular a imagem da função naqueles pontos. Só que observa que calcular a f de menos raiz de 1/3 é igual a calcular a f de raiz de 1/3. Novamente, por quê? Porque a função é par. Saber se a função é par ou ímpar é legal, que ajuda a gente também nesses pontos aí, tá? Então, substituindo lá na função, vai ficar raiz de 1/3 a quarta menos 2 vezes raiz de 1/3 ao quadrado. Tá? Estou substituindo aqui, ó. Tá? A raiz de 1/3 a quarta menos 2 vezes raiz de 1/3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar... Quanto é raiz de 1/3 a quarta? Essa raiz quadrada com o índice par vai cancelar e vai ficar o índice 2 aqui, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso aqui vai ficar 1/3 ao quadrado. Menos 2 vezes... Aqui a raiz cancela com esse 2, aqui vai ficar só 1/3. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 1/9 menos 2/3. O mínimo é 9. Aqui dá 1. E aqui 9 por 3, 3. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui dá menos 5/9. Tá bom? Ok. Aí, o que a gente faz agora, pessoal? Esse é o passo 4.
O que a gente precisa fazer agora? Passo 5, as assíntotas. Tem assíntota. Deixa eu encurtar isso aqui para eu não gastar tanto quadro. Isso aqui vai dar menos 5 nonos. Né? Pronto. Quinto passo, assíntotas. Para a gente calcular as assíntotas, eu faço o quê? As assíntotas verticais. Vejo os pontos onde a função não está definida, só que o domínio delas são todos os reais. Então, como o domínio da função f são todos os reais, então f não possui assíntotas verticais. Tá bom? E para as horizontais, eu calculo o limite da função x² menos 2x² quando x tende a mais e a menos infinito. Correto? Para isso, o que a gente faz? Coloca o índice de maior grau, o maior grau de x em evidência. x² vezes 1 menos 2 sobre x². Tá bom? Isso aqui vai para zero. E observa, tanto quando o x tende a mais ou a menos infinito, x² tende para onde? Mais infinito. Independentemente se o x tende a mais ou a menos infinito, x², por ter índice par, tende a mais infinito. Então, nos dois casos, a função tende a mais infinito. Então, você anda para a esquerda, ela sobe, vai para mais infinito. Você anda para a direita, ela também sobe, vai para mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Quinto passo. Sexto passo, raízes e interseção com eixo y. Interseção com eixo y, f de 0. F de 0, a gente já encontrou. É 0² menos 2 vezes 0², que dá 0. Significa que 0 é uma raiz também dela. Certo? E quando eu faço f de x igual a 0, isso aqui é o mesmo que x² menos 2x igual a 0. Ou seja, isso aqui é x², obrigado. Ou seja, isso aqui é x² vezes x² menos 2 igual a 0. Concorda? Então, ou x² igual a 0, e aí eu vou encontrar que x igual a 0 é uma raiz, já encontrei. Ou x² menos 2 é igual a 0. E daqui o x é igual a 2, x² igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, essas são as raízes. Mais ou menos raiz quadrada de 2 e 0, que tem raiz de multiplicidade de 2. Tudo bem? Pronto. Agora é só esboçar o gráfico, tá? Só esboçar o gráfico agora. Vamos esboçar aqui o gráfico. Sétimo passo. Aqui é menos 1. Aqui é 1. Aqui eu vou colocar menos raiz de 2. E aqui a raiz de 2. Por quê, professor? Porque aqui e aqui o gráfico tem que passar. Porque são as raízes. Certo? Acabamos de encontrar. Mais ou menos raiz de 2 são as raízes. X igual a 0 também é a raiz e a interseção com o eixo y. Ok? Alguma dúvida? Tá. Agora vamos lá. Vamos para cá. X igual a menos 1 e 1 são pontos de mínimo locais. Então, aqui no 1 e no menos 1, a função assume mínimo local. E as imagens deles? As imagens de menos 1 e 1 é menos 1. Então, vem bem aqui assim, ó. Menos 1. Então, faz isso aqui, ó. Então, ele tem que fazer isso aqui assim, ó. Isso aqui assim, ó. Tudo bem? Aí, o 0. O 0 é o máximo local.
Então, ele tem que fazer isso aqui, assim, ó. Então, aqui a concavidade parece que é para baixo e aqui a concavidade parece que é para cima. Então, por aqui tem que ter uma mudança de concavidade. Tem essa mudança de concavidade? Tem. Quem é? Mais ou menos raiz quadrada de 1/3. Tudo bem? A imagem desses pontos, cadê? Aqui, ó. É menos 5/9. Então, vamos pegar por aqui assim. Menos raiz de 1/3. Deveria estar mais para cá, assim, né? E raiz de 1/3. Bem aqui é menos 5/9. Então, bem aqui a concavidade é para baixo. Observa que de menos raiz de 1/3 até mais raiz de 1/3, a concavidade de fato é para baixo. O restante é para cima. Então, aqui há uma mudança de concavidade. Aqui começa a ser para cima. E observa que quando x tende a mais ou a menos infinito, a função tende a mais infinito. Então, ela tem que ir embora para cá. Esse é o gráfico da função. Tá claro? Alguma dúvida? Sim ou não? É difícil? É difícil isso? Não é difícil, gente. Só que você tem que seguir o roteirozinho e fazer o que a gente está falando. Domínio, simetria, intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade, interseção com os eixos, assíntotas e esboçar o gráfico. Tá bom? Não pode esquecer disso. Então, esse aí é o gráfico dessa função, tá? Vamos fazer essa? Ficar só nas polinomiais não é muito legal, né? Não dá muita emoção. Né? Vamos fazer uma racional envolvendo uma exponencial aí para ver se o negócio fica mais legal. Tá? Vamos fazer essa daí. Exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a e elevado a x sobre x. Tá bom? Vamos lá, o roteiro é o mesmo. Primeiro passo, domínio da função. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais menos o zero. Muito bem. Observe que o negócio já começou a mudar. Né? Vou colocar essa na prova para a galera que está saindo. Então, reais menos o zero. Segundo, simetria. Quem é a f de menos x? É e elevado a menos x sobre menos x. Isso aqui é mesmo que menos e elevado a menos x sobre x. Agora, olha para cá. Isso é igual a isso? Isso é igual a menos isso? Também não. Aqui está x, aqui está menos x. Se aqui fosse x, ok. Isso seria menos isso, mas aqui é menos x. Então, a função é par ou ímpar? Não. F não é par nem ímpar. Tá bom? Terceiro passo. Deriva a função. Aí você tem que saber derivar o quociente, tá? Vamos lá. Primeira derivada da função. Derivada da primeira. Quem é a derivada de e elevado a x? Égua, todo mundo, coral bonito, né, rapaz? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x, 1 sobre o quadrado da segunda. Tudo bem? Para ficar bonitinho, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o e elevado a x e pôr ele em evidência.
vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Agora, ache os pontos críticos. Observa que a função derivada ela não está definida no zero. Porém, o zero não é ponto crítico. Por quê? Porque ele não está no domínio da função. Tudo bem? Então, eu vou pesquisar os pontos onde a derivada se anula. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Tá? Então, isso aqui é o mesmo que e elevado a x vezes x menos 1 igual a zero. E eu tenho duas possíveis soluções. Ou e elevado a x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Só que observa que aqui não existe solução real que satisfaça isso. Sim ou não? Não tem x que você coloque aqui que zere uma potência. Certo? Então, isso aqui não existe x real. E para cá eu tenho um ponto crítico, que é o ponto x igual a 1. Tudo bem? X igual a 1 é um ponto crítico. Então, bora estudar o sinal agora. Certo? Mas olha só. E elevado a x é sempre positivo, concorda? E elevado a x é sempre positivo. X ao quadrado também. Então, o sinal da primeira derivada depende de x menos 1. Certo? Só que você tem que ter cuidado com esse x ao quadrado. Por quê? Porque o zero não está no domínio. Então, quando você for estudar o sinal, você vai fazer assim, ó. Coloca aqui o x menos 1, e você sabe que aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, porque é uma função afim, certo? E coloca aqui o x ao quadrado, com a bolinha aberta, só para te não errar. Aqui é positivo e aqui é positivo também, porque é x ao quadrado. Então fica tudo positivo, certo? Traça a interseção e acha o sinal da primeira derivada. Aqui bolinha aberta no zero. Aqui o 1, tá? Então aqui dá menos e aqui dá mais. Confere? Isso significa para a nossa função que bolinha aberta, ela não está definida em zero. Aqui o 1. Significa que aqui ela é decrescente, aqui também, e aqui ela é crescente. Belezinha? Então, conclusão. Conclusão. F é crescente em qual ou quais intervalos? De 1 a mais infinito. F é decrescente de menos infinito a zero, união de 0 a 1. Daqui até aqui, decrescente, e daqui até aqui também decrescente. O zero, é importante a gente escrever assim porque o zero não está no domínio da função. Alguma dúvida? Diga. Ah, não, está só gesticulando, né? Tá bom. Portanto, x igual a 1 é ponto de mínimo local. Concorda? X igual a 1 aqui, ponto de mínimo local. Belezinha? Bom, vamos calcular a imagem do 1, né? Que é importante. A f no ponto 1. A f é e elevado a x sobre x. Então, vai ficar e elevado a 1 sobre 1, que dá e. Então, vai passar no ponto 1 e e. E é aproximadamente 2,7. Vai passar no ponto 1 e 2,7. Tá bom? Quarto passo. Quarto passo,
eu pego a primeira derivada e derivo novamente, para encontrar a segunda derivada. Então, vamos lá. Tem que derivar esse troço aqui. Deixa eu ver só se é mais fácil. Não, dá no mesmo. Tá. Então, vamos lá. Derivada da de cima. Para derivar de cima, eu tenho que usar o quê? Regra do produto. Então, vamos lá. Deriva a primeira. Derivada de e elevado a x é elevado a x. Vezes a segunda. Mais a primeira. Vezes a derivada de x menos 1. E a derivada de x menos 1 é 1. Então, fica só isso. Isso é a derivada da função do numerador. Então, deriva a função do numerador e multiplica pela de baixo. Não é assim a regra do quociente? Deriva a de cima, multiplica pela de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Derivada de x ao quadrado, 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da função de baixo, x à quarta. Tá bom? Então, isso vai ficar assim, ó. F duas linhas vai ficar deixa eu ver o que dá para colocar em evidência logo aqui. Primeiro que já dá para cancelar umas coisas aqui, ó. Eu posso cancelar um x daqui com esse x e um x daqui. E aqui fica x ao cubo. Concorda? Sim ou não? Todos entenderam isso? É como se você colocasse o x em evidência. Imagina que você coloca um x aqui em evidência. Então, vai sumir esse expoente, vai sumir esse x, e você vai cortar com um desses x aqui, do x à quarta. Então, vai ficar x ao cubo. Ok? Tá bom? Então, ficou e elevado a x vezes x menos 1 mais e elevado a x vezes x. Observa que aqui dentro eu posso pôr o e elevado a x em evidência. Concorda? Então, vai ficar assim, ó, e elevado a x vezes x menos 1 mais 1. Concorda ou não? E quando eu multiplico isso vezes isso, volto para cá, e isso vezes isso, volto para cá. Vezes x menos 2 vezes e elevado a x vezes x menos 1. Tudo isso sobre x ao cubo. Aí observa que esse menos 1 com esse 1, ele cancela. Tá? Então, vai ficar e elevado a x vezes x, x ao quadrado, menos, aí aqui, 2 vezes, deixa eu baixar mais isso aqui, e elevado a x vezes x ao quadrado, menos 2 vezes e elevado a x vezes x menos 1, sobre x ao cubo. Dá para organizar mais isso aí? Dá para organizar sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né? O que a gente pode fazer? Pôr o e elevado a x em evidência. Muito bem. Se a gente colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar assim, ó. F duas linhas de x vai ser igual a e elevado a x sobre, aí ali vai ficar x ao quadrado, aqui fica, vou pôr o e elevado a x em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 2. Tudo isso sobre x ao cubo. Concorda? Alguma dúvida? Agora vamos igualar isso aqui a zero para a gente encontrar os possíveis pontos de inflexão. Tá? Então vamos lá. E elevado a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 vai ser igual a zero. Certo? Isso aqui passa multiplicando. Então isso aqui vai ser igual a zero. Observa que isso aqui é sempre diferente de zero. Isso aqui nunca zera. Então se isso zerar,
vai zerar aqui. Tudo bem? Discriminante. B ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente A, vezes o coeficiente C. Isso aqui dá 4 menos 8, que dá menos 4. Olha só. Discriminante negativo. Isso aqui vai zerar? Não, isso nunca vai zerar. A segunda derivada nunca zera. Tudo bem? E mais, isso aqui é importante porque esse fator que aparece aqui, ele não toca no eixo X. Então ele fica assim, ó, com cavidade voltada para cima, ele fica assim. Então ele é sempre positivo. Concorda ou não? Tudo bem? Então esse fator aqui é positivo sempre. E esse fator aqui também é sempre positivo. Então, o sinal da segunda derivada depende exclusivamente de quem? Vou repetir. Olha, a primeira derivada é isso aqui, ó. Esse fator, acabamos de ver que ele é sempre positivo. Isso aqui é o x ao quadrado menos 2x mais 2. Ele é sempre positivo. Esse fator, e elevado a x, é sempre positivo. Então, o sinal da segunda derivada depende exclusivamente de quem? De x ao cubo, do denominador. Como é o sinal do x ao cubo? Do zero para a direita, ele é positivo. Do zero para a esquerda, ele é... Então, o sinal da segunda derivada depende apenas do x ao cubo. Só que a bolinha é aberta no x ao cubo, aqui no zero. Do zero para a direita, ele é positivo. Do zero para a esquerda, ele é negativo. Concorda ou não? O que é que isso significa para a nossa função? Nossa função não está definida no zero também. Com cavidade voltada para baixo, com cavidade voltada para... Então, você vai escrever f possui concavidade para baixo, no intervalo de menos infinito até o zero, e para cima, de zero a mais infinito. Não vai cair na besteira na tua prova de colocar intervalo fechado aqui. Primeiro que a gente já não coloca intervalo fechado, coloca sempre aberto. E aqui mais ainda, porque o zero não está definido na função, tá? Então, possui concavidade para cima e para baixo nesses intervalos. Portanto, x igual a zero é ponto de inflexão. Sim ou não? Houve mudança de concavidade, então é ponto de inflexão. Sim ou não? Não, gente. O zero não está no domínio da função. Não vai errar isso. F não possui ponto ou pontos de inflexão. Não vai dizer que o x igual a zero é ponto de inflexão, porque o zero não está no domínio da função. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não? Beleza. Quinto passo. Qual é o quinto passo? Quinto passo são as assíntotas. Assíntotas. Vamos lá. Agora, pode ser que essa função tenha uma assíntota vertical. Por quê? Porque o domínio dela são os reais menos o zero. Então, eu vou estudar o limite quando x tende a zero pela direita e pela esquerda para ver se ela tem assíntota vertical no zero. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Quinto passo. Vamos calcular o limite quando x tende a zero pela direita da função e elevado a x sobre x. Gente, quando x tende a zero pela direita, e elevado a x vai para onde? Não. E elevado a x é constante, é contínua no zero, é só substituir. Dá 1, sim ou não? Então, e elevado a x, quando x tende a zero, isso aqui vai para 1. O numerador vai para um número fixo, para 1. E o denominador? O denominador vai para zero por valores positivos. Se o numerador é fixo e o denominador vai para zero por valores positivos, o resultado do quociente vai para onde? Mais infinito.
Você tem um numerador fixo e o denominador diminuindo cada vez mais. O resultado da divisão explode. Então, isso aqui vai para mais infinito. Alguma dúvida? Então, quando você se aproximar, finge que isso aqui é o eixo y. Quando você se aproximar do zero pela direita, a função vai para mais infinito. Tá? E quando x tende a zero pela esquerda, e elevado a x sobre x, isso vai para onde? Isso aqui continua indo para 1, e isso aqui vai para zero por valores negativos. Então, se vai para 1, o numerador e o denominador vai para zero, só que por valores negativos, o resultado do quociente explode, só que explode negativamente. Então, ele vai para menos infinito. Belezinha? Menos infinito. Então, quando ela se aproxima do zero pela direita, ela vai para mais infinito. Quando ela se aproxima do zero pela esquerda, ela vai para menos infinito. Portanto, logo, x igual a zero é assíntota vertical. Porque para ser assíntota vertical, o resultado desse limite, quando x tende ao ponto pela direita ou pela esquerda, tem que dar mais ou menos infinito. Então, nesse caso, é uma assíntota vertical, de fato. Alguma dúvida? Sim ou não? Estou sentindo que vocês começaram a ficar com medo. É muita informação? Mas a gente já viu tudo isso, gente. Vocês já sabem tudo isso. Não é não, Isadora? Já sabe, né? Já sabe ou não sabe? Sabe, olha. Ela falou meio desconfiada assim, mas sabe. Sabe sim. Olha só. E as horizontais, possíveis assíntotas horizontais? A gente precisa calcular o limite quando x tende a mais ou a menos infinito. Então, vamos lá. Limite quando x tende a mais infinito de e elevado a x sobre x. Dá quanto? E elevado a x sobre x quando x tende a mais infinito. Dá quanto? Vai para mais infinito? Por quê? Aplica? Muito bem. Posso aplicar L'Hopital? Posso. Por quê? Porque quando x vai para mais infinito, e elevado a x vai para mais infinito. E o x vai para mais infinito. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Então, eu posso usar L'Hopital. Ok? Então, o limite, quando x tende a mais infinito, disso aqui, vai ser igual ao limite da derivada da função de cima, que é e elevado a x, dividido pela derivada da função de baixo. Derivada de x é 1. Então, esse limite é igual a esse limite. Só que isso aqui, e elevado a x sobre 1, é e elevado a x. Sim ou não? E quando x tende a mais infinito, e elevado a x vai para onde? Vai para mais infinito. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora vamos para menos infinito. Agora vamos para menos infinito. Limite de e elevado a x sobre x, quando x tende a menos infinito. E esse aqui dá quanto? Não sei, será? Eu tenho que primeiro, se tu estás querendo usar L'Hopital, primeiro tem que te certificar que vai dar uma indeterminação do tipo L'Hopital. Vai dar? Não vai dar. Quando x tende a menos infinito, e elevado a x tende para onde? 1? Não. Quando x tende a menos infinito, e elevado a x tende para onde? Para 0, muito bem. Por quê, professor? Porque o gráfico da e exponencial e elevado a x é assim, ó. Quando x tende a menos infinito, o gráfico se aproxima do eixo das abscissas. Então, tende a 0. Então, isso aqui vai para 0
E o denominador vai para menos infinito. Isso é uma indeterminação que eu posso usar L'Hopital? Não, então não pode usar L'Hopital aí. E agora, professor? E agora o que a gente faz? Alguma ideia para calcular esse limite? Não dá para colocar X em evidência aí, não dá para fazer essas técnicas. Mas é mais simples do que vocês imaginam. Mas é normal a gente não ter a sacada de imediato. Mas se pensar um pouquinho, dá para... Não, mas aí você tem uma indeterminação zero sobre menos infinito. Esse resultado, você não sabe para onde isso vai ainda. Entendeu? Você não sabe para onde isso vai. Que horas são? Não tem 10 minutos. Ideias? Exatamente isso, Ego. Vocês são feras. Vamos fazer isso aqui, ó. E elevado a x vezes 1 sobre x. Quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para onde mesmo? Para zero. Isso aqui vai para onde? Para zero. Então, tudo vai para onde? Para zero. Pronto. Viu como as ideias surgem? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Então, quando x vai para mais infinito, a função explode para cima. Quando x vai para menos infinito, a função se aproxima do eixo das abscissas. Certo? Porque a reta y é igual a zero. Logo, y igual a zero, que é o eixo das abscissas, é assíntota horizontal. Alguma dúvida? Sexto passo. Sexto passo é raízes, né? Raízes e interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y se dá no f de zero. Faz sentido isso? Não, por quê? Porque o zero não está no domínio da função. Não está definido. O zero não está no domínio da função. E f de x igual a zero é e elevado a x sobre x igual a zero. Portanto, e elevado a x tem que ser igual a zero. Isso aqui não existe x real. Não tem x que zere isso aqui. Portanto, o gráfico não toca o eixo y, porque o zero não está definido. E não toca o eixo das abscissas. Não tem raiz. Então, como que vai ser esse gráfico? Agora vamos... Pô, vou ter que apagar aqui. Mas vamos gravar, olha. Não está definido no zero. Decrescente antes do zero. Decrescente entre 0 e 1. E crescente de 1 a mais infinito. Tá bom? E a imagem do 1... Cadê? Eu calculei a imagem do 1. Desculpa, a imagem do 1 é aí, tá? Então, vamos ver como é o gráfico dessa funçãozinha bonitinha aí. Então, olha lá. O ponto 1, ele faz par ordenado. Deixa eu botar um mais para cá. O ponto 1 faz par ordenado com o número e, que é aproximadamente 2,7. Esse ponto 1 é um ponto de mínimo local.
Então, o gráfico tem que fazer isso aqui, ó. Então, a concavidade por aqui deve ser voltada para cima. Vamos nos certificar disso com a segunda derivada? Cadê a segunda derivada? Sim, olha. A concavidade é voltada para cima do zero a mais infinito. E quando o x se aproxima de zero, a função faz o quê? De zero pela direita. A função faz o quê? Vai para mais infinito. Então, o gráfico não pode tocar o eixo y, porque o zero não está definido. Então, ele tem que fazer isso aqui assim, ó. Tem que fazer isso aqui assim, ó. Tudo bem? Quando x tende a zero pela direita, a função tende a mais infinito. E a concavidade do zero, sem contar o zero, obviamente, para a direita, tem que ser voltada para cima, como a gente viu. E quando o x tende a mais infinito, a função tende para onde? Para mais infinito. Então, ela vem para cá assim, ó. Alguma dúvida? Vamos para o outro lado. Observa que faz sentido também, porque a gente viu que a função é decrescente entre 0 e 1, ela está decrescendo. Ela é decrescente aqui, nesse intervalo, e é crescente para cá. Então, tá legal até aí. Agora vamos para a outra parte. Olha só. Quando x... Cadê? Quando x tende a zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. Então, quando eu vou me aproximando do eixo das ordenadas, vou me aproximando de zero, a função vai para menos infinito. Então, ela vem para cá assim, ó. E observa que a concavidade, eu já estou desenhando assim, e está certo que a concavidade aqui é voltada para baixo. Olha só. Nesse intervalo aqui, a concavidade toda é voltada para baixo. Tudo bem? E quando x tende a mais infinito para cá, a função se aproxima de quem? Y igual a zero, que é uma assíntota horizontal. Então, ela se aproxima do eixo x. Então, o gráfico faz isso aqui, assim, ó. Esse é o gráfico da função. Alguma dúvida? Recapitulando. Ponto 1 é um mínimo local, como nós vimos. Concavidade da função do zero para a direita é voltada para cima, do zero para a esquerda é voltada para baixo, concavidade voltada para baixo. Quando x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, a função vai para zero. Então, o eixo y igual a zero, a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal. Tá bom? Quando x tende a zero pela direita, a função vai para mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. E observa que ela não toca o eixo y. Por quê? Porque o zero não está no domínio da função. Alguma dúvida, gente? Não? Olha só, tinham outras funções legais para a gente trabalhar. Olha, tinha essa daqui, que era uma trigonométrica, x tangente de x, no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, tentem fazer, tá? Essa daqui. O gráfico é esse aqui, ó. Vocês darem uma olhadinha rápido, parece uma parábola. Esse aqui é o gráfico daqui, acabamos de fazer. Essa daqui eu queria ter feito também, x² sobre x menos 1, é uma outra racional. Observa que eu tenho um ponto aí que não pertence ao domínio, que é o ponto x igual a 1. Tentem fazê-la, o gráfico é esse. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. E tinha essa daqui também, x menos seno de x, que é bem legal, tá? Mas infelizmente não deu tempo. O gráfico dela é esse aqui, de 0 a 4π, tá? Tudo bem, gente? Na próxima aula falaremos de problemas de otimização. Estudem bastante, tentem resolver essas questões, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até quarta-feira, tá? Um abraço.